Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. E se você tem a Bíblia aí, acesse ela na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 23. Colossenses, capítulo 3 e versículo 23. Paulo, escrevendo aos Colossenses, São Paulo diz o seguinte: tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de novo, de estar em família, em comunidade. E mais uma vez a gente tem a oportunidade de aprender do Senhor, através da Santa Escritura, da Bíblia, que foi nos deixada, com inspiração Tua, e que ao longo de anos, milhares de anos, tem nos feito transitar, ó Pai, no meio de mundo controverso, de mundos controversos, desafiadores. Mas como diz o próprio salmista, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. É no meio dessa escuridão toda que a Tua palavra nos direciona, nos ilumina. Então agora, mais uma vez, onde nós vamos entrar na Sua palavra, que o Senhor se revele a nós. E que o nosso coração seja terra boa. Que ao receber a palavra, a semente, ela possa germinar, frutificar, e que as nossas vidas sejam transformadas a partir disso, dia após dia, domingo após domingo, ano após ano, que a gente cresça em graça e conhecimento, e que a nossa vida siga sendo testemunho daquilo que o Senhor é e fez por nós. Então nos abençoe em nome de Jesus, amém. A proposta do tema hoje, façam de todo o coração, é a gente estudar um pouquinho como é que a gente consegue conciliar uma vida de devoção a Deus, de vocação, e uma vida de performance, uma vida de entrega, de sucesso, que é o que a gente vive no mundo hoje. Nós temos, como eu orei aqui, nós temos desafios hoje nesse mundo. Primeiro, padronização de sucesso. O Tico falou aqui na última ministração dele. Nós padronizamos uma forma de sucesso. Só existe uma hoje: poder, fama e dinheiro. Se a pessoa não tem poder, não tem fama e não tem dinheiro, ela é considerada uma pessoa fracassada, que não tem relação nenhuma com o que Deus nos deixou escrito sobre o que é ser bem-sucedido na vida. Mas nós recebemos isso hoje com uma constância tão grande, na nossa tela, na nossa cara, em todos os momentos, com tanta gente falando, que nós padronizamos isso e institucionalizamos isso. Segundo ponto, nós temos uma falsa ideia de que esse sucesso, que é o sucesso de poder, fama e dinheiro, ele pode ser buscado e alcançado só por você. Isso é a maior mentira já contada na história, que o teu sucesso só depende de você. Nunca aconteceu isso, não existe isso. Você pode, às vezes, mudar o jeito que a pessoa pensa e encara a vida, mas o teu sucesso, amigo, está relacionado com uma série de N outros fatores que não estão sob o seu controle. E nós não temos controle das contingências da vida. Nós não temos controle onde nós nascemos. Nós não temos controle sobre as informações que a gente recebeu a vida inteira, quando a gente ainda não mandava na gente mesmo. A gente não tem condição de controlar se nós vamos ficar doentes ou não vamos ficar doentes. Temos sim, a gente pode ter um estilo de vida que conduza mais a você ser saudável, mas isso não impede de que em algum momento, alguma contingência da vida, te coloque uma doença. Da mesma forma que nós não temos controle sobre estar no lugar certo, na hora certa, e alguém vai te ver e vai fazer um negócio com você que vai mudar a sua vida. Eu lido com empreendedores há quase 30 anos, e eu vou dizer para vocês, uma boa parte deles chegou onde está por uma questão de sorte.
Ele estava no lugar certo para fazer alguma coisa e aquele momento aconteceu e pá, se transformou. Isso é contingência da vida. Então existe hoje uma falsa ideia de sucesso e uma falsa ideia de que só pelo teu esforço você atinge esse sucesso também. E aí vem uma outra coisa, o medo de você não performar conforme o que se espera. Hoje a maior parte das pessoas, e prestem atenção nos adolescentes, jovens, eles são afetados por um medo de fracasso absurdo. Porque eles estão olhando todo santo dia em TikTok, em Instagram, eu estou chovendo no molhado, mas a gente precisa reforçar. Porque isso é tão dito na nossa cara que nós precisamos dizer o que realmente é várias e várias vezes. Nossos adolescentes estão sendo bombardeados a todo momento com essas mesmas informações. E se nós que somos adultos, já temos consciência formada, somos afetados por isso, imagine jovens. A partir do advento das mídias sociais, o número de suicídios de meninas entre 13 e 17 anos duplicou nos Estados Unidos. Duplicou. Porque a todo momento você é jogado na sua cara o fracasso que você é. Você é um fracasso. Você é um fracassado, você é uma fracassada, porque você não tem poder, porque você não tem dinheiro e porque você não tem fama. E isso vai afetando a gente. Você vai criando essa sensação contínua de que eu sou um fracasso todo dia. Você acorda com a sensação de fracasso. É tão louco isso que isso está afetando os nossos relacionamentos. Relacionamentos, de novo, vou fazer aqui a menção, por que a gente está vivendo esse mundo novo, né? Não sei se vocês sabem, disclaimer, né? A partir de 2017, teve uma grande mudança no início dos namoros com os jovens e também com os jovens adultos. Antes de 2017, ou bem antes, né? Ele foi caindo ao longo do tempo, mas no passado, você conseguia um namorado ou uma namorada, primeiro, no seio familiar, no convívio da família e da comunidade. Depois isso foi indo para o lado dos amigos. Você saiu da comunidade, você saiu da família e você começou a descobrir o seu companheiro, a sua companheira no círculo de amigos. A partir de 2017 isso passou para os aplicativos que conectam pessoas. Tudo bem, porque o aplicativo facilita o flirt, né? Porque é difícil flertar. Né? Como é? Eu faz tempo que eu não flerto, né? Mas, graças a Deus, né, amor? Mas faz tempo que eu não flerto. Mas na minha época era dificílimo. Aqui eu tô com 50, a galera aí da década de 80 lembra que, cara, suador, mão fria, taquicardia, pelo simples fato de você chegar na guria, né? Que era assim, você tinha que chegar na guria. Dificílimo. Hoje, como é que os adolescentes e jovens se conectam? Pelo Tinder, vamos dizer assim. E o que está acontecendo? Uma coisificação das pessoas. E olha que louco, por que que as mídias sociais afetam mais as meninas do que os meninos? Porque as meninas se comparam muito mais que os meninos. Não que os meninos não se comparem, mas as meninas se comparam mais. E colocam desde a tenridade na sua filha de 13, 14 anos, de que tem um padrão também para o sucesso dela na vida sentimental dela. Aqui, né, mais um disclaimer, se você é pai de menina, não se canse de dizer para ela o quanto que ela é bonita, o quanto que ela é amada, o quanto que ela é única, que ela não precisa se comparar com ninguém, porque Deus fez ela do jeito que ela é, e o jeito que ela existe e vive é maravilhoso. Então, pais, nunca se cansem de fazer isso. Segundo ponto, tratem as suas esposas muito bem mesmo. Porque a sua filha, vendo o jeito que você trata a sua esposa, vai ter uma referência de marido. E isso é importante porque a gente está delegando aos outros o padrão de sucesso da nossa vida. É o mundo que diz se eu tenho sucesso ou não. E cara, não tem coisa pior do que você delegar a sua existência, o seu sentido, a sua razão de ser e viver para os outros.
Porque nós não devemos satisfação ao mundo e aos outros. Nós devemos satisfação ao nosso Criador. Nós devemos satisfação a Deus. É Deus que tem que dizer se a gente está sendo bem ou mal sucedido. Então hoje eu quero, a partir do que Paulo deixou escrito para nós, trafegar nesse caminho entre devoção a Deus, uma vida vocacionada versus desempenho, performance. Primeira coisa, nós que somos cristãos, nós acreditamos na salvação pela graça. O que está escrito em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E isso não é dom de vocês, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. A salvação de vocês vem por obra divina, para que ninguém se glorie. Então, na salvação não tem nenhuma relação com performance. Porque se tivesse relação com performance, a graça de Deus estaria anulada em Jesus Cristo. Eu e você temos acesso à redenção e à salvação pela obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Isso quer dizer que não tem nada que eu ou você possamos fazer de mais ou de menos para eliminar ou aumentar a graça de Deus. A graça de Deus é escandalosa. Então, primeiro ponto, no que tange a salvação, nenhum de nós tem mérito, nenhum de nós tem mérito. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e falar assim: eu fui salvo porque eu sou certinho, porque eu faço tudo beleza, porque eu não como isso, porque eu não olho aquilo. Não existe essa lógica. A salvação, nós que somos cristãos, acreditamos que a nossa salvação vem através da graça de Jesus Cristo, a escandalosa graça de Jesus Cristo. Então isso sugere para a gente que a relação primária nossa com Deus não tem a ver com desempenho, não tem a ver com performance. Sabe com o que tem a ver? Com amor. Deus nos ama, esse é o ponto. E isso tira toda a lógica de desempenho da nossa frente. Nós somos amados de Deus, e isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente acorde de manhã já com uma perspectiva diferente de vida. Porque como foi dito aqui, vão ter dias que você vai acordar e vai estar tudo bem. O teu desempenho vai estar legal. E vai ter outros dias que você vai acordar e o desempenho não vai estar lá essas coisas. Ponto. Nada muda o amor de Deus por você. Deus vai estar com você na celebração da performance e Deus vai estar com você no sentimento do fracasso. E a vida vai ser assim. A vida vai ser um constante atos de performance versus atos de fracasso, porque a vida de ninguém é contínua. Ela não segue uma linha reta, firme e inabalável, não é assim. Jesus deixou escrito na sua palavra, Deus deixou falando, dizendo assim, ó, vocês vão ter aflições nesse mundo. Esse mundo vai jogar contra vocês, vão ter contingências nesse mundo que vão levar a sua vida ou para cima ou para baixo. Mas creiam nisso, eu venci esse mundo, eu amo vocês, essa é a lógica. Então, primeiro ponto, nós temos, todos nós, que entendermos que somos amados de Deus. E é por isso que os nossos filhos, na primazia, têm que entender que eles são amados. Amados. Nós não cobramos performance dos nossos filhos como base para amor, certo? Mas você espera que o seu filho se dê bem, né? Beleza. Nada muda o meu amor pelo meu filho, mas eu espero que ele tenha performance na vida. Eu espero isso. Mas não tem relação amorosa, não tem relação aí de amor ou não, certo? Aí vem o segundo ponto. Então, primeiro, nós somos salvos pela graça, e isso garante para a gente uma tranquilidade em termos de performance. Eu não preciso performar bem para agradar a Deus, para fazer com que o amor dele seja maior ou menor para mim. Ponto. Mas depois vem o segundo ponto, que Deus como Pai espera da gente obediência. Então em Colossenses 3:23, Paulo diz, que é o tema da nossa mensagem hoje, ele diz o seguinte: beleza, Deus te salvou, Deus teve amor por você, e Deus distribuiu dons e talentos diferentes a cada um de nós. E Ele espera que tudo que a gente faça de todo o coração, como se estivesse fazendo a Ele. A lógica da performance para o cristão não tem a ver com sucesso.
A lógica da performance do cristão tem a ver com gratidão. A lógica da performance para nós que somos cristãos é olhando a um Deus criador e amoroso, que nos criou e nos ama em qualquer condição, é a gente retribuir a esse Deus a própria existência que a gente tem e carrega. Nós somos feitos diferente das outras criaturas. A gente é inteligente, a gente é perspicaz, a gente tem senso de humor. Só o ser humano tem senso de humor. Se bem que uns macaquinhos tem também, né? Tem uns macaquinhos bem sem vergonha. Acho que pegou um relapso de de perco o amigo, mas não perco a piada. Mas a Bíblia aqui diz pra gente que nós somos chamados a viver e a servir a Deus de um jeito que glorifique Ele. Então Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele diz o seguinte: vivam de uma tal forma que as vossas obras, ou seja, o que você faz, seja tão bacana, tão legal, que glorifique a Deus que está nos céus. Se eu e você somos criaturas divinas, dotadas de imaginação, criatividade, poder criador, aventura, tudo o que a gente tem que fazer tem que glorificar aquele que nos criou. Nós temos a assinatura de Deus. E é por isso que quando você vai no museu, quando você vai ver uma obra de arte, como você vai ver uma peça, tem crédito, tem alguém que assina lá. Porque você olha aquele quadro, você fala, meu Deus do céu. E você dá crédito ao Criador. O jeito que a gente vive dá créditos ao nosso Criador. E a grande pergunta hoje é que tipo de crédito nós estamos dando. Porque eu vou dizer para você aqui o seguinte: se o crédito for mal, evite de dizer então, embora que você não, vai ser difícil falar isso, mas se as tuas obras não glorificam a Cristo, se pelo contrário ela depõe contra, você está fazendo mal, ou vivendo de uma maneira mal, a sua existência não é digna daquele que te criou, e é essa a relação. Outro ponto, Deus nos pede que a gente tenha prioridades na vida. Jesus também, em Mateus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto, comida, bebida, vestimenta, lugar para morar, isso vai ser acrescentado para vocês. Mas tenham prioridade na vida. E aí, tudo que eu falei até agora tem base bíblica, né? Eu estou citando os versículos, e aqui no MAP, vocês que são letrados e leem a Bíblia, têm toda a liberdade de criticar a palavra. Só que agora eu vou falar uma frase do Adeildo, que não está na Bíblia, tá? Então é bem deixar claro para o corte que isso não está na Bíblia. E isso é por experiência própria. Quem não trata as coisas de Deus com performance, acaba não tratando mais nada com performance. E tende a se dar mal na vida. Adeildo, capítulo 1, versículo alguma coisa. Porque quando você olha uma pessoa, porque como que eu cheguei a essa conclusão? Que as pessoas bem-sucedidas na vida, um sucesso que não tem nada a ver com o mundo, de poder, fama e dinheiro, as pessoas que são mais bem-sucedidas na vida, são aquelas que tratam com performance aquilo que Deus espera delas. Então, primeiro, são pessoas que acreditam na graça de Jesus Cristo. São pessoas que vivem piamente acreditando que são amadas. Pessoas que não sofrem de crise de identidade. São pessoas que acordam cedo, independente do lugar do mundo que elas estejam. Seja no interior da China, trabalhando em trabalho análogo ao escravo, ela acorda e fala, eu sou amado por Deus. E sai para trabalhar. Ou na sua mansão, com milhões e bilhões na conta, acordam de manhã e falam assim, eu sou amado por Deus, vou trabalhar e vou fazer a vida. Então são pessoas que acreditam piamente que são amadas por Deus. E eu não sei se você não acredita nisso ainda, eu quero te dizer hoje de manhã, você é amado por Deus.
Você é amada por Deus, de um tamanho tal que Deus deu o Filho dele para morrer por você. Então essas pessoas que são bem-sucedidas, primeiro, elas entendem o amor de Deus na vida delas e carregam isso, cara. Isso tira um fardo das costas da pessoa que, meu Deus do céu. Ai, mas o boy não curtiu, não deu like no Tinder. Que se exploda, Deus me ama. Ah, mas eu não tenho bilhões na conta, que se exploda, Deus me ama. Ah, mas eu sou bela, formosa, belo, formoso, abdômen trincado, se exploda, Deus me ama. A vida deles não é pautada pelo reflexo e o padrão do mundo. São pessoas que têm identidade em Cristo. Vocês devem ter ouvido isso, e a gente ouve falar, uma pessoa que tem identidade em Jesus Cristo é uma pessoa amada, amado. E ele não depende dos outros relacionamentos e de nada na vida dele para acreditar que ele é amado e amada. E essa pessoa, cara, de boa, imagine alguém que acorda assim de manhã. A chance dessa pessoa se dar bem na vida é muito maior daquela que acha, ah, meu Deus, ó céus, ninguém me ama, ninguém me gosta, eu sou péssimo, eu sou feio, eu sou acabado, eu sou pobre, eu sou fracassado. Não. Outra coisa, daí então, né? É a lógica de obediência a Deus. Aí essa pessoa que acorda de manhã, acreditando que é amada por Deus, piamente, ela vê, vou obedecer esse Deus ainda, porque Ele me ama tanto que eu acho que vale a obediência. E daí, a palavra de Deus diz o seguinte para essa pessoa, olha, então você está levantando hoje de manhã, você é amado por Deus, agora, a partir de agora, tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para Deus. Qual a chance dessa pessoa não se dar bem na vida? Em qualquer coisa que ela faça. Porque ela vai acordar cedo e ela vai varrer a rua. E aí Martin Luther King diz isso para os garis em Atlanta, certa vez, ele fala assim, olha, quando você estiver varrendo a sua rua, varra a rua como se fosse Da Vinci, esculpindo ou pintando. É por isso que você encontra nessa vida pessoas que fazem coisas ordinárias de uma maneira extraordinária. Vou repetir, é por isso que você encontra durante a sua vida e o seu dia pessoas ordinárias fazendo coisas extraordinárias. Porque o extraordinário é o transcendente, é o espiritual, é o que conecta essas pessoas. E quando você é só ordinário, você só está dentro da ordem, você está na média, você está igual todo mundo. Então essa pessoa tem essa outra lógica, obediência. E por último também, ou seja, eu nasci de manhã, eu acordei de manhã, sei que sou amado. Obedeço ao meu Deus e coloco prioridade na vida. Busco em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e acredito que todo o resto, de alguma forma, vai me ser acrescentado. A busca pelo sucesso e pela performance na lógica cristã é totalmente diferente da lógica de busca do sucesso que se prega hoje. Mas tem performance. Porque essa pessoa aqui centra a vida dela na vontade divina, no jeito que Deus a enxerga. É maravilhoso, é maravilhoso. Esse é o conceito cristão de performance. Você vai achar ele nas suas mídias sociais? Não vai achar. Você vai achar ele no TikTok? Não vai achar. Você vai achar ele no discurso dos políticos ou dos doutores e gurus? Não vai achar. Onde você vai achar? Na Bíblia. Você vai achar na sabedoria divina de Deus, deixada e expressa na Bíblia Sagrada. Deus fala para você, esse é o caminho. E aí eu chego à conclusão, então, que a excelência de uma pessoa é reflexo da fé e da devoção dela. Ou não? Vamos ver. O nosso versículo-chave. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa que está guardada para vocês. É isso. E ele termina dizendo, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E aqui entra algumas perguntas, né? Como é que você encara o seu trabalho, as suas responsabilidades e os seus relacionamentos?
Como você vê eles como meras obrigações ou como uma grande oportunidade de glorificar a Deus? Porque se você acorda na lógica humana, tudo que existe na sua vida é um meio para você chegar no poder, na fama e na riqueza. O seu trabalho, por que você trabalha? Para ter poder, fama e riqueza. Por que você posta tuas fotos? Para mostrar que você é poderoso, famoso e rico. Toda essa lógica faz com que a tua vida toda ela seja esquecida, ou que ela seja ferramenta para alcançar alguma coisa. E na lógica divina é totalmente o contrário. Deus diz assim, sabe tudo que você faz? Não é meio. Isso aí é objetivo. Porque se você fizer de todo o seu coração isso, você está glorificando a mim. Porque as pessoas vão ver o jeito que você acorda, o jeito que você varre a rua, o jeito que você trata seu filho, o jeito que você trata o seu marido, o jeito que você trata as pessoas que cruzam o teu caminho todo santo dia, o jeito que você trata os seus clientes, o jeito que você serve, o jeito que você aceita ser servido, tudo isso, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo a Deus. Isso é maravilhoso. A salvação é um dom de Deus. A gente recebeu isso, de graça. Mas depois que nós somos salvos, nós somos criados para que as boas obras que Deus preparou para nós glorifiquem o nome dEle, em tudo que a gente faz. E aqui é a beleza do jogo. Deus criou cada ser humano que já passou pela essa terra de uma forma única. Não existe ninguém igual ao outro. Bilhões, mais de 100 bilhões de almas já passaram por essa terra, nunca, nenhuma delas foi igual à outra. Sabe qual que é a lógica? Deus criou uma sinfonia única em cada ser humano. A música que o Adeildo exala é diferente de qualquer outra música. O que você transparece para o mundo é diferente de qualquer outra pessoa. É por isso que os aplicativos de relacionamento estão fazendo mal e a taxa de match diminui ou aumenta, porque é um desejo utilitarista só de ficar e sexo. Mas a relação de beleza de uma pessoa não é só no aspecto físico. Existe sim um aspecto físico, existe um padrão de beleza instituído desde sempre, que ao longo do tempo a gente vem perdendo ele. Agora imagine se a Jo olhasse só a minha foto, qual era a chance de eu conseguir a mina? Baixíssima, certo? Porque há outras coisas que exalam de mim que além da beleza física. E essa é a beleza do ser humano. A beleza do ser humano é que quando você começa a se relacionar com ele, existem coisas emocionais, espirituais, que estão além da nossa compreensão, que encontram consonância com a outra pessoa. É por isso que o relacionamento genuíno com Deus nos faz cada vez ser mais parecido com Ele, e que o bom perfume de Jesus Cristo exala de nós. E é por isso que quando você sai da tela e você começa a viver a relação real entre as pessoas, os relacionamentos acontecem. Deus, na sua infinita sabedoria, criou cada um de nós como uma criação única. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E olha só o que o nosso inimigo quer fazer. Quer padronizar todo mundo. Está todo mundo igual. Está todo mundo igual. Agora existe inclusive harmonização, para que a gente fique cada vez mais harmônico. Está todo mundo harmônico. Louco isso. Porque a beleza da criação, ou seja, o meu tio Manuel, que foi maestro de bandas e orquestras, ele dizia que Deus cria a orquestra e a banda, o diabo tenta copiar e cria a fanfarra. Que daí é uma cópia difícil assim, mas é ali básica. Nós estamos saindo da beleza da sinfonia de cada ser humano para uma fanfarronice de pessoas totalmente iguais, idênticas,
cada vez mais tristes, mais fracassadas, mais de mal com a vida. Então, a excelência da nossa vida acaba sendo um grande hino de adoração a Deus. MAP é um acróstico, movimento, adoração em prática. Sabe quando a tua adoração vai ser muito prática? Quando você se aceitar do jeito que você é, se sentir amado e amada por Deus, entender que os dons e talentos que Deus te criou e deu para você são únicos e ninguém mais tem, e você viver a inteireza que Deus espera para você. Toque a sua sinfonia. O próprio movimento da igreja fez a gente se perder nisso, porque a gente imita as pessoas na voz, a gente imita as pessoas no jeito de vestir, a gente imita as pessoas nas vocações, a gente hierarquizou vocação. Vocação é o chamado de Deus. Loucuragem isso, porque Deus diz na sua palavra que Ele criou umas pessoas para alguma coisa e criou outras pessoas para outra coisa. Quer viver uma vida difícil, atabalhoada, cansativa? Se propõe a fazer aquilo que você não foi criado para fazer. Quer viver uma vida pujante, uma vida cheia de sucesso, de realização? Seja aquilo que Deus espera que você seja, aquilo que Ele te criou para ser. Essa vida é uma vida leve, é uma vida de o pai olhando e falando assim: ê filhão, ê filhona, tá bem, hein? Que beleza, siga assim. Paulo foi o reflexo disso. Ele viveu durante tempos uma vida que não era a vida que Deus tinha proposto a ele. E ele vivia bem lá, né? Do jeito dele, caçando cristãos. Um belo dia, Deus dá novos objetivos para Paulo. Os dons e talentos de Paulo mudaram? Não mudaram. Ele continuou sendo um bom orador, ele continuou sendo um bom líder, ele continuou sendo um bom estudioso, ele era um poliglota. A única coisa que ele fez, falou assim: agora eu vou usar para o lado certo. Paulo era bem sucedido nas duas formas. Ele tinha performance caçando cristãos e ele teve performance como apóstolo. Por quê? Porque Paulo usava o dom e o talento que ele tinha recebido do jeito certo. É por isso que às vezes a gente é pego em engano e acredita que só vai ter sucesso do jeito que o mundo acredita se servir a Deus. Lê do engano, cara. Tem gente que não serve a Deus, mas é inteligente, perspicaz. Sabe o que eles fazem? Eles pegam aquilo que eles são melhores em fazer e treinam ainda. Aí eles ficam imbatíveis. Entende o ponto? Você fica louco assistindo o Stephen Curry jogando NBA, né? Você fala: cara, é louco isso. Por que o bendito do cidadão arremessa a bola de qualquer lugar da quadra e a bola cai? Porque desde pequeno ele viu que ele tinha vocação para o esporte, que ele tinha vocação para o basquete e que ele era um bom arremessador. O que ele fez? Treinou arremesso, cara. Aí ele treina arremesso, ele fica imbatível. Deus nos dá dom e talento e fala o seguinte: pega esse dom e talento e aquilo que você é bom em fazer, treine, e com a minha graça vai dar certo esse negócio. Você vai conseguir fazer. Tudo que a gente fizer, fazer de todo o coração. Pense em José no Egito, pense em Daniel na Babilônia. Meninos que tinham dons e vocações e usaram isso a serviço. Daniel é um caso raro. Passou por diversos reis, continuava firme ao seu propósito, ao seu chamado, era reconhecido. Deus te deu dons para fazer isso. A excelência que vem da fé. A tua vida, do jeito que Deus te fez, é uma oportunidade de adoração. É uma oportunidade de glorificar a Deus. Não caia na esparrela de querer ser igual a todo mundo. Não caia no conto da sereia desse mundo, de dizer que o teu sucesso depende só de você. Não depende. O nosso sucesso como cristãos depende de satisfazer a expectativa do nosso Pai que nos criou. Se a gente fosse colocar os heróis da Bíblia no padrão de sucesso desse mundo, todos eles seriam fracassados. Todos. No Novo Testamento. Todos. Bando de fracassado.
Já falei aqui, o cara que chega e vê uma pessoa sendo crucificada de cabeça para baixo. O cara olha e fala assim, é um fracassado, não fez nada de direito na vida. Não teve nada direito, não teve poder, não teve fama, não teve dinheiro, morreu crucificado, ao contrário, fracassado. A lógica de fracasso e sucesso para Deus é totalmente diferente. Imagine o galardão e a recompensa de quem entrega a sua vida a Deus, a ponto de entregar ela e morrer crucificado de cabeça para baixo. Já espere, né? Nosso galardão e a nossa recompensa eterna não vai alcançar desse cidadão aí. E hoje nós vivemos pessoas que podem e devem fazer isso. O nosso mundo está dependente de pessoas que enxergam a performance de um jeito diferente. Pessoas que usam aquilo que Deus deu para elas para melhorar a sociedade e o mundo ao qual a gente vive. Eu listei algumas pessoas aqui. Tem um cara chamado William Wilberforce, que foi um político britânico que durante 20 anos ele ficou na corte britânica lutando pelo fim do tráfico de escravos. 20 anos. Tem filmes maravilhosos, assistam a história e a biografia de William Wilberforce. Inclusive, há quem diga que o hino Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, foi composto por um dos capitães de navio negreiro que ouviram e conheceram William Wilberforce. Qual que era a competência do William? Ser um bom político. Não preciso dizer o quanto que a gente está precisando de políticos que tenham viés de sucesso diferente do mundo, mas que lutam por causas genuínas no ambiente, na esfera política. Eu pesquisando, descobri a história do George Carver, um cientista americano, que lá em 1800, final de 1800, início de 1900, ele era um cientista que estudava sementes. O resumo da vida dele é que ele descobriu mais de 300 produtos só a partir do amendoim. E que essa descoberta dele acabou alimentando e mudando a vida de várias pessoas no local onde trabalhava. Agricultores que passavam necessidade ou passavam fome, foram salvos da fome, da desnutrição, da pobreza, porque alguém resolveu usar o dom e o talento que tinha pelo benefício dos outros. E ele dizia, o testemunho dele era que o jeito que ele vivia a Deus e o jeito que ele pesquisava sementes era a única forma que ele tinha de glorificar a Deus. E era nisso que ele ia fazer. Há uma tradição oral que diz que certa vez um sapateiro chegou para Lutero e falou o seguinte: Lutero, como é que eu glorifico a Deus? A única coisa que eu sei fazer é sapato. E Lutero disse para ele: faça o melhor sapato do mundo e venda por um preço justo. Olha o que aconteceu nas Olimpíadas. O mundo tenta sufocar, mas a Olimpíada é onde a gente enaltece o máximo do desafio humano do corpo na busca de resultados e recortes. E por mais que o mundo tente calar, o que você vê, pessoas que dedicam a sua vida para bater um recorde, e quando alcançam, falam: eu só alcancei porque Deus aponta, diz por que fez. E como testemunho de uma corredora americana, falou: cara, eu corro para glorificar a Deus. Paulo, há milhares de anos atrás, via os atletas correndo nos estádios. E o que ele fala? Façam da vida de vocês como a deles. Como quem está correndo num estádio, mas não correndo em vão. Correndo como quem glorifica a Deus.
correndo como alguém que quando vê a linha de chegada ou o alvo, esquece o que ficou para trás. E caminha em direção ao benefício, à recompensa, à herança que está nos proposta. Não é em grandes coisas. Eu pesquisei o caso aqui de uma freira, na época medieval, que recebeu uma grande herança dos pais, mas a única coisa que ela sabia fazer era ensinar. E que a partir da herança que ela teve dos pais, o que ela fez? Vou criar escolas, universidades. Vou ensinar pessoas. Nos meus trabalhos, há um tempo atrás, eu fui até Minas Gerais e conheci um colégio de confissão católica. E conheci uma senhora lá, de 80 e poucos anos, que veio para o Brasil quando tinha 15. E ela fundou o primeiro curso de enfermagem de uma pequena cidade em Minas Gerais. Imagine chegar aqui 15, estudar, se formar, e lá pelos 20 e 60 anos, turma após turma, turma após turma. A vocação dela da enfermagem fez com que, durante 60 anos, milhares de pessoas que precisavam de cuidado, de banho, de apoio, de tirar sangue, de colocar a seringa, foi porque ela decidiu usar a vida dela em favor dos outros. Isso é glorificar a Deus, isso é a excelência da música criada na vida de uma pessoa. Sei lá o que você faz da vida, mas nós que somos cristãos, somos obrigados a fazer com performance. É por isso que causa estranheza em nós, quando as pessoas fazem as coisas erradas, mal feitas. É por isso que quando nós cristãos olhamos uma coisa mal feita, e não é só nós, é qualquer ser humano, quando você olha alguém fazendo alguma coisa mal feita, te embrulha o estômago, te dá asco. Quando as pessoas pintam de forma errada, quando elas vão na sua casa e vão instalar alguma coisa, instalam do jeito errado, você olha e fala, porque não faz parte da essência do ser humano. Porque o nosso Deus, quando foi criar o universo, Ele criou o universo com tanta perfeição, mas com tanta perfeição, que as pessoas olham e ficam embasbacadas. Mesmo cientistas ateus, que não acreditam em nada, atomistas, olham e falam, o universo é fora de série, hein? É por isso que a gente não entende, porque Deus deu a assinatura na criação, mas entenda, a assinatura de Deus está na sua vida também. Em tudo que você faz. E Deus espera isso. Então o meu chamado nessa manhã é que eu e você tomemos posse disso. Que você, a partir dessa tua crença cristã, que você acorde todo dia com o primeiro pensamento. Eu sou amado por Deus. Eu sou amada por Deus. Você já está fora da média. Já está fora da maior parte da média das pessoas. Já a performance já começa a aparecer na excelência. Então você vai nessa vibe. Aí depois você fala assim, não sei o que eu vou fazer hoje, mas eu vou fazer de todo o coração. E vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. E vou fazer como se Deus fosse o meu chefe. O meu patrão, meu líder, meu cliente, seja o que for. Você já pensou? Imagine que você é uma cabeleireira, que você, seja o que for. Daí você acordou cedo e falou, eu sou amada por Deus. Aí você chegou no salão, senta lá a senhora. E você fala, e eu vou fazer esse cabelo aqui de todo o coração. Como se eu estivesse fazendo para Deus. E por último você vai olhar e vai falar assim, e eu tenho prioridades na vida. Primeira prioridade na minha vida é Deus, porque eu já acordei falando que é Ele que me ama, eu vou fazer como se fosse para Ele. Segunda prioridade, eu vou tratar as pessoas como se elas tivessem a oportunidade de ouvir a sinfonia que eu sou, porque elas vão conviver com alguém bom,
com alguém que acredita nisso. Eu vou tocar essas pessoas. Acredita em mim. Não há quem escape desse teste e saia dessa experiência do mesmo jeito que entrou. E o pior de tudo, acredita em vocês, essas pessoas são as mais bem-sucedidas que podem existir. É por isso que o mundo hoje é recheado de pessoas que não têm poder, que não têm fama, que não têm dinheiro, mas que são muito bem-sucedidas. E essas pessoas creem piamente, por último, que o mundo não vai acabar em pizza. Porque Deus é justo, Deus não é injusto. Deus não é como nós, meros mortais, injustos, orgulhosos, vaidosos, egoístas. Deus não é homem para que minta. E Ele prometeu que todo aquele que dedicasse a sua vida a viver ela desse jeito, seria recompensado. E é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos que essa vida passageira um dia vai passar. E que todas as obras nossas, sejam boas ou más, vão ser julgadas por Deus. E que bom vai ser. Que bom vai ser. Se a gente ouvir do nosso Pai, que nós vivemos uma vida que glorificou o nome dEle. Então eu queria que você se colocasse em pé nesse momento, e eu queria que você dedicasse a Deus a tua vida. Coloque diante de Deus os teus dons e talentos. Deus não deixa passar nada, Deus não joga nada, Deus não desperdiça nada, nada. Você não precisa ser o hiper, mega empresário. Você pode ser um montador de móveis. Essa semana que passou, nós compramos uns móveis e teve um montador que foi lá em casa. Lembra que eu já falei para vocês que a gente já foi ministrado pelos pedreiros da construção da frente? E nessas últimas semanas nós fomos ministrados por um montador de móveis, que fez com tanto capricho e dedicação, coisa em falta hoje em dia, a ponto da gente ficar preocupado com a demora que ele estava fazendo, porque a gente não está acostumado com zelo. E eu falei com o Valmir falou assim, dê graças a Deus. O Val falou assim, ó, difícil achar alguém que demora e coloca carinho e respeito. Que bom. Que esse mundo seja recheado de montadores de móveis, de atletas, de advogados, de cabeleireiros, de engenheiros, de motoristas, de mães, pais, esposos, esposas, filhos. Pessoas que acordam todo dia e dizem, eu vou fazer de todo o coração. Eu vou fazer como se fosse para Deus. Senhor, cá estamos nós, Pai, mortais, falhos, fracos, suscetíveis, ó Pai, a toda a forma de tentação. Mas eu te peço, nós te pedimos, transforma a nossa vida, transforma o nosso entendimento. Espírito Santo, transforma o nosso intelecto. E que a gente possa ser inundado, antes de mais nada, pelo Teu amor. Que a gente entenda que somos amados por Ti. Que os nossos filhos, as nossas filhas, a nossa família toda, nossa comunidade, nunca esqueça o amor que o Senhor tem por nós, expresso em Jesus Cristo. Pai amado, coloque em nós o desejo de fazer de todo o coração. Aqui nós somos abençoados, ó Pai, porque não há ninguém nessa manhã que está aqui nesse auditório, e ninguém que está nos assistindo em qualquer lugar que seja, que possa dizer que não tem nada de bom. Todos nós aqui temos alguma coisa boa. Todos nós aqui fomos dotados na Tua criação de algo bom, Pai amado.
Então faz, Espírito Santo, nos lembrar disso toda santa manhã. Que nós somos amados e que nós podemos fazer bem. Nós podemos fazer bem. Nós podemos fazer com excelência e bem feito. Por último, não nos deixe esquecer a prioridade da nossa vida. Nós não somos desse mundo, somos passageiros aqui. E um dia, Pai amado, tudo isso há de ser colocado à prova e em conta. E que a gente possa ser encontrado, ó Pai, de um jeito bom diante de Ti. A gente sabe que a gente não precisa fazer nada mais ou menos para que o Senhor nos ame mais. Mas a gente quer fazer valer a pena o Teu sacrifício. E como filhos que somos, temos o desejo de causar orgulho no Senhor. Não porque as nossas obras nos salvaram, mas porque cada uma das nossas obras é um ato de adoração ao Teu nome. Porque cada um de nossos atos é uma sinfonia de louvor a quem o Senhor é e a tudo que o Senhor fez e pelo fato de termos sido criados, ó Pai amado. Então nos abençoe. Abençoe os nossos filhos. Nós oramos pelos nossos filhos e pelas nossas filhas. Que eles não sejam engodados, ó Pai, raptados por esse mundo que prega um sucesso diferente daquilo que o Senhor espera. Que os nossos filhos e as nossas filhas tenham claro na vida deles qual é o sucesso diante do Senhor. E o sucesso é viver uma vida que glorifica o Teu nome, em tudo. Nos abençoe. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.